Flamengo empata com Estudiantes e o Palmeiras tropeça contra o Cerro Porteño. Nesse vídeo daqui eu vou fazer um resumo do que teve de mais importante no futebol brasileiro nesse dia 29 de abril. Dia que tiveram, 29 de abril, quarta-feira, né? Dia que tiveram muitas competições, então tiveram brasileiros na Libertadores, na Sul-Americana, ainda no cenário nacional teve Copa do Nordeste, Copa Verde, Copa Sul-Sudeste. Eu vou passar por todos esses principais jogos, beleza? Vamos começar pela Libertadores, onde muitas equipes brasileiras não venceram, né? Basicamente só o Mirassol conseguiu um resultado positivo, né? Já queria destacar os jogos que envolvem as equipes internacionais, seja em Champions, onde teve Atlético de Madrid e Arsenal, e os outros times de Libertadores, Sul-Americana. Eu vou trazer o resumo no R42 Futebol, então já fica essa sugestão. E eu falei aqui no início que o Flamengo empatou e o Palmeiras tropeçou, mas esse tropeço do Palmeiras foi um empate também, só que o adversário do Palmeiras era o Cerro Porteño, onde na comparação com o Estudiantes é mais forte, né, cara? Enfim, olhando para os times brasileiros aqui na Libertadores, primeiro, o Mirassol enfrentou o Always Ready, venceu por 2-0. O Mirassol que está fazendo o seu papel quando joga dentro de casa. Até o momento o Mirassol teve 3 jogos na Libertadores. Estreou vencendo o Lanús em casa, um belo resultado. Porém no segundo jogo perdeu para a LDU e agora nesse terceiro jogo faz o seu papel e vence o jogo na teoria mais fácil desse grupo, que é o jogo dentro de casa contra o Always Ready. Qualquer time que queira passar de fase nesse grupo vai ter que vencer o Always Ready dentro de casa, essa que é a real. O Always Ready na Bolívia que vai dar trabalho, né? Só que jogando dentro de casa era imprescindível esses 3 pontos e assim o Mirassol consegue essa vitória. Gols da partida marcados pelo Eduardo e pelo Alisson. O Mirassol que ainda teve o João Vitor expulso, depois de dar um rapa no jogador do Always Ready, e mesmo com um a menos, o Mirassol depois faz o 2-0 com o Alisson. Com esse resultado, o Mirassol chegou a 6 pontos, é o terceiro colocado do grupo, tendo em vista que a LDU é a líder com 6 pontos, depois vem o Lanús com 6 pontos, em seguida o Mirassol com 6 pontos, e o Always Ready começou muito mal, tá zerado, não vai passar de fase, né? Sendo bem direto. É isso. O Mirassol com esse início de Libertadores praticamente pelo menos já garantiu a Sul-Americana, tá? Pelo menos já garantiu a terceira colocação. Muito porque o Always Ready perdeu o seu jogo em casa contra a LDU, né? Essa aqui é a real. O Always Ready perder fora de casa é natural. Agora em casa que o Always Ready vacilou, né? Perdendo para LDU. Agora, os 2 próximos jogos do Always Ready em casa, neste restante de fase de grupos, é contra o Lanús e contra o Mirassol. Se o Mirassol faz o seu dever e vence em casa contra a LDU e ainda consegue pontuar lá na Bolívia, eu acho que o Mirassol passa de fase. Então, nesses últimos 3 jogos, eu acho que é natural perder pro Lanús lá na Argentina, mas ter que ganhar da LDU dentro de casa e pontuando contra o Always Ready, esse time do Mirassol ao menos chegaria em 10 pontos e assim eu acho que passaria de fase. Então é imprescindível a vitória contra a LDU dentro de casa no Maião, nessa segunda parte dos jogos, né, nesses outros 3 jogos restantes. E também buscar pontuar lá na Bolívia, tá? Eu sei que é difícil, mas vai ser contra um Always Ready praticamente já eliminado. A dificuldade vai ser contra o Lanús na Argentina. Lá dificilmente o Mirassol vai pontuar. Próximo brasileiro, o Flamengo, empate 1-1 contra o Estudiantes, empate esse jogo fora de casa. No primeiro tempo, o Flamengo abriu o placar com o Luiz Araújo, uma assistência do Bruno Henrique. E na segunda etapa, depois de uma sequência de defesas do Muslera, tem um contra-ataque. E aí o Guido Carrillo, na raça, o Estudiantes acha esse gol de empate e fecha o placar neste 1-1. É porque o torcedor do Flamengo se acostumou com muitas vitórias, uma fase incrível, mas empatar com o Estudiantes na Argentina não é um resultado ruim. E dentro do grupo o Flamengo tem 7 pontos, né? Já venceu do Cusco no Peru e do Medellín em casa, agora empata com o Estudiantes fora. É um início bom. Em 2 jogos fora de casa é uma vitória e um empate, não perdeu nenhuma até o momento. Esses 3 jogos restantes na fase de grupos vão ser 2 em casa. Então a classificação está muito encaminhada, até porque o Flamengo tem 7, o Estudiantes tem 5. Aí vem o Medellín com 1 e o Cusco com 0. Só que o Medellín ainda vai enfrentar o Cusco nessa rodada, nessa quinta-feira, né? E deixa eu até ver onde que vai ser esse jogo. Esse jogo vai ser na Colômbia. Provavelmente o Independiente Medellín vai ganhar. Ganhando chega a 4 pontos e aí esse grupo pode embolar um pouquinho, né?
Mas, enfim, vai depender muito do Medellín fazer o seu papel contra o Cusco hoje. No geral, é um resultado bom pro Flamengo, né? Empatar com os Estudiantes na Argentina não é de se menosprezar. Por mais que o Flamengo tenha capacidade, é lógico, de vencer, porque o Flamengo, se não é o melhor time da América do Sul, é o segundo melhor, né? Flamengo e Palmeiras são os dois melhores. Falando em Palmeiras, teve Cerro Porteño e Palmeiras, empate 1-1, onde o Palmeiras abriu o placar na primeira etapa com o John Arias, um lançamento primoroso do Marlon Freitas na origem da jogada, e o Alan dá assistência pro John Arias empurrar pro gol, e ali o Palmeiras abriu o placar. Só que chegando na metade do segundo tempo, o Iturbe, eu torço pro Grêmio, né? O Iturbe chegou a jogar no Grêmio, inclusive, na época do Suárez. O Iturbe que já jogou na Roma, no futebol italiano, né, cara? E sempre dava pra ver que ele tinha potencial de dar certo no Grêmio. É um cara que é muito rápido, cara. Só que no Grêmio não vingou tudo que podia. E no Cerro Porteño ele vem conseguindo agregar, né? Ele faz uma bela jogada, acha um chutaço que ainda tem um desvio. Ela vai na trave, volta nas costas do Carlos Miguel e entra. Um lance de muito azar, né, cara? E ali o Cerro Porteño empata. O técnico do Cerro Porteño, que é o Ariel Roland, ex-Santos, ex-Independiente, o centroavante é o Verratti, né, que saiu do Vasco, né? Então é um time que tem jogadores conhecidos, tem o Peralta, meio-campista ex-Cruzeiro também. Enfim, com esse resultado, o Palmeiras fica com 5 pontos na segunda colocação. O líder é o Sporting Cristal, que dentro de casa já venceu do Júnior Barranquilla e do Cerro Porteño. Dentro de casa, lá no Peru, o Sporting Cristal está fazendo o seu papel. E o Cerro Porteño já tem uma vitória e um empate agora, né, cara? Então, o Cerro está fazendo a sua parte também. O Júnior Barranquilla até o momento tem apenas um ponto, né, que foi justamente o empate contra o Palmeiras. Então é um grupo que está embolado, o Palmeiras está na segunda colocação, o Cerro está logo atrás, o Sporting Cristal está bem e o Júnior Barranquilla também não está morto, né? Deixa eu até ver aqui, cara, se o Júnior Barranquilla tem mais 2 jogos em casa, eu acho que deve ter, né, cara? Ó, o Júnior Barranquilla teve a derrota fora contra o Sporting Cristal, a derrota fora contra o Cerro Porteño e o empate em casa com o Palmeiras. Então assim, o Júnior Barranquilla ainda vai jogar em casa contra o Cerro e contra o Sporting Cristal. Eu acho que perde para o Palmeiras, fora de casa, é o natural. Mas vencendo esses 2 jogos que é mandante, pode chegar a 7 pontos ainda. Então até o último colocado, que é o Júnior Barranquilla, ainda pode embolar esse grupo. De fato, é um grupo que é difícil, tá? Porque não tem nenhuma equipe fraca, essa que é a questão. O mais fraquinho poderia ser o Sporting Cristal, mas está fazendo uma campanha muito boa. Dentro de casa vem sendo um excelente mandante, né? Então é um grupo de fato difícil para o Palmeiras e nesse momento é o segundo colocado e tem que ligar um alerta, não pode bobear. Principalmente os jogos em casa, o Palmeiras vai ter que fazer o seu papel, né? Vai ter que vencer o Cerro e vai ter que vencer o Júnior Barranquilla para ter tranquilidade. Enfim, seguindo aqui agora, a gente vai para a Sul-Americana. Deixa eu pegar aqui os jogos da Sul-Americana. Os times brasileiros na Sul-Americana, que a maioria não está conseguindo trazer muita confiança, né, cara? Então, o Atlético Mineiro. O Atlético perdeu por 1-0 para o Cienciano lá no Peru. O gol da partida foi marcado pelo Bandeira, com 30 da primeira etapa, um gol de cabeça de um cruzamento de muito longe. No segundo tempo, o Preciado ainda foi expulso. Para mim, eu não sei o que o torcedor atleticano pensa, mas para mim o Preciado vem sendo uma decepção no Atlético Mineiro, pela expectativa que eu criei. É bom jogador, né? Ele estava naquele time do Del Valle que tinha metido 5-0 no Flamengo, naquela época do Domenech Torrente. E ele era uma das grandes revelações daquele time do Del Valle, passa pelo futebol russo, na Europa no geral, futebol belga também. E agora tá nesse time do Atlético, não tá rendendo nada do que eu esperaria, por exemplo. Tanto é que eu acho que no time que vem atuando regularmente do Atlético, ele é reserva do Natanael, inclusive, em vários momentos. De fato, o Preciado vem sendo uma decepção, cara. E dentro do jogo ele até foi expulso e prejudicou o Atlético. O Atlético, que no seu grupo é o Lanterna, cara. O líder é o Cienciano com 7. O Juventude de Las Piedras é o segundo com 4 pontos. O terceiro é o Puerto Cabello com 3. O último é o Atlético Mineiro com 3. É porque o Cienciano tem 2 vitórias e um empate. O Juventude de Las Pedras 4 pontos e nessa rodada meteu 4-0 no Puerto Cabello. E o Puerto Cabello, que está na frente do Atlético, tinha vencido o Atlético Mineiro recentemente, lá na Venezuela. A parte boa para o Atlético Mineiro é porque nesses 3 primeiros jogos, o que ele jogou em casa ele venceu, que foi contra o Juventude de Las Pedras, só que contra o Puerto Cabello na Venezuela e agora contra o Cienciano no Peru, o Atlético perdeu os 2.
O Atlético tem ao menos 2 jogos em casa, onde tem que vencer, e são vitórias na teoria esperadas, que é contra o Cienciano e o Puerto Cabello. Vencendo os dois, ele já chegaria em 9 pontos. Né? E aí é buscar daqui a pouco tentar pontuar contra o Juventude de Las Pedras lá no Uruguai, que é um time que não tem torcida. É incrível, cara, parece que só o Peñarol e o Nacional tem torcida, né, velho? Porque o Montevideo City Torque no jogo contra o Grêmio, estádio vazio. Boston River no jogo contra o São Paulo, estádio vazio. Ontem eu tava vendo fui ver os gols de Juventude de Las Pedras e Puerto Cabello também. É estádio vazio. Então parece que só Nacional e Peñarol tem torcida no Uruguai, cara. E todos os times parece que jogam no Centenário. É incrível isso daí. E nenhum dos jogos tem torcida, cara. Não sei o que acontece com esses times de patamar menor do Uruguai, velho. Enfim, o Atlético mal e perde novamente. Eu torço pro Grêmio, né? Eu tenho meu canal sobre o Grêmio. Eu vou fazer análise do jogo do Grêmio ainda, vou postar lá. Mas o Grêmio empatou em 0 a 0 contra o Palestino. E o mais impressionante do jogo foi no início da partida, onde o Grêmio teve um pênalti, o Carlos Vinícius bate, o goleiro adianta, o pênalti volta, o Carlos Vinícius bate de novo, o goleiro adianta, tem que cobrar de novo, e aí no terceiro, que é validado, ele bate e perde de novo. O Carlos Vinícius perdeu 3 pênaltis, cara. E na reta final do jogo, o Grêmio ainda teve um gol anulado. Teve um jogador do Palestino expulso no final do jogo por chutar o rosto do Mac, onde ia ser marcado o pênalti, depois foi visto que foi fora da área. A fase do Grêmio tá difícil, e o Grêmio empata assim com o Palestino. O grupo do Grêmio que tá uma bagunça, cara. Porque o Montevideo City Torque é o líder com 6 pontos. O Grêmio é o segundo com 4 pontos. O Riestra é o terceiro com 4 pontos. E o último é o Palestino com 2 pontos. Né? O City Torque que perdeu pro Deportivo Riestra lá na Argentina. A real é que são só times fracos. Inclusive o meu Grêmio, infelizmente, hoje é um time fraco. E assim a gente fecha os brasileiros na Sul-Americana. Hoje tem Vasco e Olímpia. Se o Vasco perder, tá lascado no seu grupo também pelo contexto. Que eu cheguei até a comentar no resumo de ontem, se eu não me engano. Enfim. Aí agora a gente vai pra Copa Verde. Também tiveram jogos, tá? Copa Verde, que é os times do Centro-Oeste. Tipo Goiás, Mato Grosso do Sul. Então teve Monte Roraima e Amazonas, ficou no 2 a 2. O Remo venceu o Galvez por 2 a 1 e o Porto Velho empatou em 1 com Águia de Marabá, 1 a 1. Ainda teve Nacional do Amazonas, que é o time do Hernani Brocador, vencendo o Guaporé por 2 a 0. O Paysandu fora de casa venceu por 3 a 0 o Trem do Amapá. O Independência venceu por 3 a 2 o Gás. Capital daqui de Brasília, que eu sou de Brasília, 2 a 2 com o Operário do Mato Grosso do Sul. Araguaína perdeu por 2 a 1 para o Vila Nova de virada. Primavera 0 a 0 com o Rio Branco do Espírito Santo. Porto Vitória e Tocantinópolis 1 a 1. O Gama venceu do Atlético Goianiense por 2 a 1. O Gama que está invicto na temporada, é o único time do Brasil invicto, inclusive. E o Goianiense foi com o time titular, então tinha o Natan, zagueiro ex-Grêmio, tinha o Guilherme Marques, que é o craque desse time. Tinha o Jader, atacante que já jogou no Atlético Paranaense também. E o Gama foi lá e venceu. E o Anápolis também meteu 4 a 0 no Cuiabá, mas era um Cuiabá que eu tava vendo. Um Cuiabá que largou a Copa Verde, foi com um time todo misto pra reserva, né, cara? Aí tá definido os classificados já. Então no grupo A passou o Nacional do Amazonas e o Paysandu. E aí ficou de fora o Guaporé, o Trem, o Independência e o Gás. No grupo B passou o Águia de Marabá, que é do Pará, né? E o Porto Velho. Ficou de fora Amazonas, Remo, Galvez e Monte Roraima. Amazonas e Remo fora. Eram os 2 favoritos, né, cara? Aí depois, no outro grupo, ainda tem um jogo pra acontecer, parece. Eu acho que ainda tem mais uma rodada, mas alguns classificados já definidos. Aqui teve o Copa Centro-Oeste, Grupo A. Cara, é muito confuso, enfim. Que seria meio que o terceiro grupo. O Vila Nova tá em primeiro com 8, o Rio Branco em segundo com 8. Aí o Operário do Mato Grosso do Sul tem 8, Araguaína 7, Capital 6 e Primavera 2. Parece que tem mais uma rodada pra acontecer, não sei. Tá confuso isso daqui. E aí depois o outro grupo, que é o Gama com 15, o Anápolis com 9, os 2 já classificados. E aí já eliminados Atlético Goianiense, Porto Vitória, Tocantinópolis e o Cuiabá na lanterna com 1 ponto. O Cuiabá foi com o time reserva. Essas competições muito time nem liga, né, cara? Sendo sincero, é isso daí. E aí Copa Sul-Sudeste pra fechar, que é essa nova competição criada para esse ano, né, cara?
A Chapecoense venceu o América Mineiro por 2-1, um jogo que teve muita neblina, né, cara? O Rubens fez o primeiro gol da Chapecoense, ele que era da base do Grêmio, né? O América empata e depois a Chape faz o segundo gol para assim vencer por 2-1. O Operário venceu o Sampaio Correia por 2-1, um jogo que teve 3 expulsões, 2 do Sampaio Correia, um do Operário, esse que é o Sampaio Correia do Rio de Janeiro. E vale destacar, o Operário teve um expulso com 18 minutos e coisa de 10 minutos depois o Sampaio Corrêa teve um expulso também, o jogo inteiro praticamente 10 contra 10, né, cara? E aí na segunda etapa teve mais um expulso do Sampaio Corrêa, jogo completamente maluco. E aí também teve a vitória do Avaí contra o Novo Horizontino lá em São Paulo, surpreendente, cara. Enfim, vamos ver como é que tá os grupos aqui, são basicamente só 2 grupos, né? No grupo A, Chapecoense é líder com 10, Novo Horizontino tem 8, Caxias tem 7, Sampaio Corrêa 5, Cianorte 5 e Tombense 4. Passa só os 2 primeiros, no momento Chapecoense e Novo Horizontino. E o grupo B, que tem Volta Redonda com 10, Operário com 9, Avaí com 7, América Mineiro 5 e aí São Bernardo e Juventude ambos com 1. O Juventude também é outro time que largou essa competição, né, cara? Enfim, são competições que estão tentando implementar, né? Copa Verde, Copa Sul-Sudeste, mas que quase ninguém liga, né? Teve Copa do Nordeste também para fechar a última competição aqui, com muitos jogos também. Então, ó, o Ceará venceu o Maranhão lá no Maranhão por 3-1, ABC 4-1 no Ferroviário que é do Ceará, né? O Retrô venceu o América de Natal por 2-1, Imperatriz venceu a Jacuipense por 1-0, Fortaleza venceu o Sport por 2-0, os 2 gols do Fortaleza nos acréscimos, e esse segundo gol fez o Fortaleza ultrapassar o Retrô no saldo de gol e com isso passar de fase. Foi emocionante esse Fortaleza Sport, por sinal, muita chuva, enfim. Confiança 2-2 com Vitória, Piauí 1-1 com Itabaiana, Botafogo da Paraíba 1-1 com o Fluminense do Piauí, CRB 3-0 no Souza e Juazeirense 1-1 contra o Asa. Juazeirense que passou de fase. Inclusive, ó, os grupos aqui da Copa do Nordeste, como é que ficou? No grupo A passou Vitória e Asa e foram eliminados Souza, Fluminense e Itabaiana. No grupo B passou Confiança e Juazeirense e ficaram Botafogo da Paraíba, CRB e Piauí. O Botafogo e o CRB eram equipes que se esperaria chegar mais longe, né, cara, e não passaram. Grupo C passou Sport e Ceará, ficou para trás Ferroviário, América de Natal e Imperatriz. Grupo D, para fechar, passou o ABC e o Fortaleza, ficou para trás o Retrô, a Jacuipense e o Maranhão. E o que eu falei de Fortaleza foi o seguinte, ó, o Fortaleza passou com 10 pontos, tendo 2 gols de saldo de gol. O Retrô ficou com 10 pontos, tendo 1 gol de saldo de gol. Então foi esse segundo gol do Fortaleza sobre o Sport, já aos 52 da segunda etapa, que fez o Fortaleza passar de fase. De fato, classificação heróica do Fortaleza. E assim a gente fecha todos esses jogos envolvendo brasileiros nesta quarta-feira, dia 29 de abril. Beleza? Não teve um grande jogo de destaque, tanto é que o jogo de mais destaque que eu diria dos times brasileiros foi esse Fortaleza e Sport, cara. Em cenário internacional, é o Mirassol. O Mirassol foi o único time brasileiro que venceu entre Libertadores e Sul-Americana ontem, né? Porque o Grêmio empatou, o Atlético Mineiro perdeu de novo, o Flamengo ficou no empate, o Palmeiras ficou no empate. De fato, muitos empates, né, cara? E só o Mirassol de time brasileiro em competição internacional se deu bem. Ontem, para os brasileiros, não foi um dia tão bom em cenário internacional. Mas é bom ver o Mirassol conseguindo ser competitivo. Isso é interessante de se ver. Bom, os vídeos que eu vou trazer individualizados, cara, eu confesso que eu tô numa preguiça de trazer vídeo porque não teve nada muito interessante. Acho que se eu for trazer alguma coisa, cara, vai ser Flamengo e Estudiantes ou do Palmeiras e Cerro Porteño. Só que é um empatezinho que também nada demais, né? Dá uma preguiça de trazer vídeo de empate. Eu vou pensar ainda se eu vou trazer alguns vídeos individualizados aí no canal, de 1 minuto e meio, 2 minutos e meio. Se eu for trazer, eu acho que talvez seja o Fortaleza Sport, porque foi de fato muito heróico a classificação do Fortaleza nos acréscimos, foi emocionante mesmo. E talvez o Mirassol. Eu acho que vai ser o Fortaleza e o Mirassol que eu vou fazer vídeo. Não são equipes tão midiáticas em relação ao Flamengo ou ao Palmeiras,
mas são os jogos que, na minha visão, mais valem a pena ser comentados. Ou talvez o Flamengo, porque também é um time muito midiático. Não sei, eu vou analisar ainda. De qualquer forma, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube sempre te mandar os vídeos novos, os resumos diários que eu sempre trago e também esses vídeos individualizados dos jogos que eu seleciono e vou postar aqui ao longo do dia ainda. Tá bom? Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!